Oi, pessoal, eu sou a Thaís. Olá, eu sou o Rafael, A gente participa da Paróquia Santíssima Trindade também da comunidade missionária de Vila Régia. e a gente está aqui hoje porque nós somos convidados para conversar um pouco sobre, fazer uma reflexão, na verdade, sobre a fé cristã e a questão racial, né? Tendo em vista todos esses episódios, né, deflagrados nos últimos dias, que a gente vê o tempo todo na TV, né? Começando lá pelo caso do George Floyd, mas a gente tem vários George Floyds aqui no Brasil. Então, a gente vai refletir um pouco sobre isso. Falar de um assunto desse é um tema que é um tema bastante complexo, nos traz um grande desafio, porque envolve também sentimentos, envolve um monte de questões que foge a nós, mas também com muita tranquilidade que a gente vai abordar aqui esse assunto, até porque nós vivemos isso cotidianamente na nossa prática. Nós vivemos um casamento interracial, como vocês podem ver, né? E algumas escolhas das nossas vidas, ou quase todas, está ligado também ao combate antirracista dessa sociedade. Bom, quando a gente faz uma associação com relação à fé, com relação à religião, a primeira coisa que me vem à cabeça é lembrar um dos mandamentos, né? Que é amai-vos uns aos outros. Se a gente, né, enquanto cristãos, se nós seguíssemos apenas esse mandamento, a gente já não teria problemas com a questão racial. Mas a gente vê que não é suficiente ter noção desse pressuposto. Nosso entendimento de prática cristã no nosso dia a dia é também essa, de muito mais do que negar o que a gente, enquanto cristão, não pode fazer, na verdade, ressaltar aquilo que, enquanto cristão, a gente pode e deve fazer. Né? Então, quando a Thaís traz esse mandamento, né, ela está dizendo amar ao próximo como a si mesmo, né, já é uma força que faz com que a prática, ou o ódio, ou o desrespeito ao outro, isso não aconteça, porque amar, né, pressupõe não desrespeitar, não odiar. Então, nesse momento, pensar enquanto cristão em práticas antirracistas é exercer primeiramente o cristianismo na O sua. amor na sua raiz, né? Esse amor, ele não vai ver cor, ele não vai ver etnia, ele não vai ver classe social, ou não deveria. Também é importante, enquanto cristãos, nós pensarmos, né, na história de vida de Jesus, né, e em várias passagens da Bíblia, em vários momentos de vida de Jesus, ele esteve aos lados dos marginalizados, com os marginalizados, com os excluídos, as excluídas, né, então ali defendendo esses, curando, libertando, dando forças, trazendo responsabilidade. E aí hoje, se a gente traz para o nosso dia a dia também, quem são as pessoas marginalizadas? Quem são as pessoas excluídas em todas as escalas desse mundo, né? Então a gente percebe que são os negros, as negras que vivem dessa forma. Então nós, enquanto cristãos, também temos que estar ao lado desses, com esses, caminhando juntos, porque nosso mestre ensinou que a gente tem que fazer essas escolhas de estar ao lado dos marginalizados. É. A gente ouve várias pessoas falando, estudiosos do caso, que não basta não ser racista, a gente precisa ter uma cultura antirracista. E o que significa ser isso? Né? Além do que o Rafael falou, de que é estar ao lado das pessoas, né? É também combater. Então, às vezes, a gente tem atitudes porque a gente nasce num ambiente racista, a gente é criado num mundo racista, então às vezes a gente tem atitudes, ações que são racistas e a gente nem percebe, desde o nosso vocabulário até comportamentos que são às vezes intuitivos. Então, o primeiro passo é olhar como é que eu ajo, quais são as minhas ações, né? Como eu me percebo enquanto cristão, como eu olho o meu irmão. E nesse processo que a Thaís cita uma frase famosa da Angela Davis, que em uma sociedade racista não basta não ser racista, você tem que ser antirracista.
nós temos que discutir também os privilégios dos brancos, né? Nós temos que discutir as questões que não envolvem só os negros, porque o racismo não vem dos negros, né? O racismo vem dos brancos. Então, discutir essa questão antirracista é também apontar para esse debate sobre os privilégios da população branca, né? Desse modo, você ter uma atitude antirracista é você entender as ações afirmativas, como as cotas. É você pensar por que, que na empresa que você trabalha você só tem gente gerenciando ou seus chefes são só pessoas brancas. Então, todos esses comportamentos, todas essas questões que estão enraizadas na nossa sociedade e a gente começa a reparar e combater são atitudes antirracistas. E isso também serve para dentro da nossa igreja, né? Como a Thaís falou, existe toda uma organização histórica na nossa sociedade de racismo que isso também perpassa por dentro das nossas igrejas, dos nossos grupos pastorais. E ser antirracista é também ter esse olhar cuidadoso, comprometido, justo para as questões que envolvem nossas igrejas, né? Quantas lideranças das nossas paróquias, das nossas igrejas são negras, né? Como que a gente vê a participação deles nas pastorais, também dentro do número de clérigo. Então, algumas questões envolvem também a gente trazer a discussão, trazer a reflexão para dentro da igreja. Não basta ser antirracista só fora da igreja. Também temos que discutir isso e pensar essas questões dentro da nossa igreja. Considerando que a gente tem uma formação cristã, acho bastante importante relevar isso, que às vezes a tendência é de valorizar a nossa fé, a nossa única crença. E a gente percebe também uma questão muito forte racial no que diz respeito às religiões de matriz africana, né? Então, é importante entender e respeitar essas religiões, né? Porque de maneira geral, todas elas também pregam o amor, a paz e o bem. Nesse processo de reconhecer, valorizar a diferença, a diversidade, nós, enquanto cristãos, também temos essa grande responsabilidade, né, de denunciar também as injustiças cometidas a grupos religiosos que não são os nossos e que são desrespeitados nesse momento, graças a esse racismo que se estrutura na nossa sociedade, né? Nesse momento, por exemplo, temos um Papa que, neste mês, frente a toda a questão racista, falou que nós cristãos não podemos nos omitir, nós não podemos ficar em silêncio frente às injustiças raciais cometidas aos nossos irmãos, né? Porque está na linha do que a Thaís falou. Nós temos que ser antirracista. Isso significa estar em ação o tempo todo, né? E ser antirracista e cristão é uma soma que traz elementos importantes e potenciadores, né? Porque o cristão é aquele que busca levar o amor, né? Ser antirracista é combater o ódio, né? Então, veja, a gente leva o amor combatendo o ódio, a gente leva a alegria combatendo as injustiças. Então, Não nesse permanecendo momento, calado. não permanecendo calado, nesse momento, tudo isso é importante para nós também. Bom, há uma passagem de Gálatas na Bíblia que diz o seguinte: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. Desse modo, se nós somos todos um, a gente precisa lutar para que todas as pessoas tenham os direitos garantidos, sejam respeitadas na sua essência, com a sua crença, pela cor da sua pele, pelo caminho que escolheu seguir. Eu também queria aproveitar uma citação do Papa João Paulo II, né, hoje santo, quando ele afirma em 2001 que o racismo é um pecado que constitui uma grave ofensa a Deus, né? Que nós não podemos deixar que o racismo nós não podemos deixar o racismo nascer e viver no coração de qualquer pessoa. Nós precisamos combater isso, né? Então, o Papa João Paulo II, dentro de uma conferência internacional contra o racismo que estava acontecendo, promovida pela ONU, ele também manifesta isso, que o racismo é um pecado grave em relação a Deus, né? Porque é uma forma de desrespeitar o irmão, a irmã, que é também
filho e filha de Deus. É isso, o nosso desejo aqui dessa conversa, desse diálogo, não é ficar apenas procurando culpados para isso. É, na verdade, chamá-los, convidá-los a terem práticas diárias nos seus cotidianos, nas suas práticas religiosas antirracistas. Porque já dizia o nosso querido pastor Martin Luther King, que o problema da humanidade não são os maus, mas os bons que se calam. Bom, e para encerrar, fica como reflexão a oração da campanha da fraternidade de 1988. Até a próxima. É isso, obrigado. Deus de nossos pais, Senhor da história, Pai dos pobres, Tu que ouviste o clamor de teu povo Israel e o libertaste da terra da servidão, arranca de nosso coração, da tua igreja e de nossa sociedade, as marcas do pecado da escravidão que dominou o Brasil por tantos séculos. Livra-nos do racismo, do preconceito e da discriminação. Ouve o clamor do povo negro, com todos os empobrecidos da terra a caminho da libertação. Faze reinar entre nós tua justiça. Derruba do trono os poderosos e exalta os humildes. Sacia de bens os famintos e despede os ricos sem nada. Senhor, apressa o dia em que, vivendo o teu amor, sejamos no coração da história semente de povo novo, livre de toda injustiça e de todo pecado. Isso te pedimos com a Virgem Aparecida, por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.